Valeu, meus amigos, obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, porque tem grave lesão. Noriega deve ficar entre 3 e 6 meses fora. Vamos falar sobre isso já já. A nota do presidente Alberto Guerra. Quando nós achamos que nada pode piorar, o presidente vai e nos solta uma nota terrível, uma carta aberta ao torcedor, mas é uma carta que, olha, nós vamos falar sobre isso, nós vamos ler esta carta na íntegra. Vamos começar falando sobre isso, aliás. Deixa eu colocar essa carta aqui para ti, porque pode ser que tu não tenha visto ainda. O presidente Alberto Guerra, nesta segunda-feira, publicou uma carta lá nas suas redes sociais, uma carta aberta ao torcedor, onde ele tenta explicar todos os gastos da sua gestão, tudo o que aconteceu até o momento. E olha, vamos lá, vamos ler a carta aqui pra gente tentar entender direitinho o que o presidente quis, pelo menos, colocar pro torcedor neste momento. Vamos lá. Carta aberta ao torcedor gremista. Muito tem se falado nas finanças do Grêmio nos últimos dias, e por diversos interesses, meias verdades, que são sempre mentiras, são publicadas no momento de transição da gestão. Imperativo começar dizendo que qualquer análise simplista e sem contextualização já nasce equivocada e parcial. Contextualizando, assumimos o clube em novembro de 2022, vindo da Série B, com time de Série B e com cerca de 57 mil sócios em dia. A nossa missão era clara, dita e foi cumprida: aumentar o nosso quadro social e montar um time competitivo. Uma coisa estava ligada à outra. Precisávamos de um time para chamar novamente o torcedor e se associar. Comparar o Grêmio de 22 com o Grêmio de 25 nos leva também a uma visão distorcida da medida em que, primeiro, comparamos uma realidade de Série B com uma Série A inflacionada e, segundo, deixamos de comparar com o mercado atual e os nossos concorrentes. Dito isso, esse endividamento endereçado à nossa gestão começou em novembro de 2022, quando assumimos o clube. Sem dinheiro, recorremos a um empréstimo bancário para pagar os salários de novembro e dezembro de 2022, 13º, férias e a premiação pelo acesso à Série A. Tudo isso somou quase 50 milhões de reais. Bom, esta é a primeira parte da nota do presidente Alberto Guerra, essa carta aberta que ele fez ao público, onde ele tenta colocar toda a situação em que ele encontrou o clube lá em 2022, e ele claramente aqui tenta colocar para o torcedor que muitas das notícias que estão sendo vinculadas, que estão sendo divulgadas neste momento, não é somente culpa da gestão dele. Não é somente culpa da sua gestão. Tem coisa que vem já de outros tempos. E isso, eu acredito que nenhum torcedor, por mais ingênuo que seja, acredita. Não é verdade? O Grêmio não se endividou no último ano, o Grêmio não se endividou nos últimos 3 anos. O Grêmio vem pagando uma conta já do último ano de gestão Romildo, depois, aliás, do penúltimo ano de gestão Romildo na Série A, depois na Série B. Então tudo isso foi ocasionando este problema financeiro do Grêmio. O Grêmio foi superavitário lá quando estava sendo campeão. Depois foi gastando dinheiro a rodo com tudo que vocês acompanharam muito bem, pagando caro em jogador que não valia a pena, e o resto da história vocês já sabem. Então não é culpa do presidente Alberto Guerra único e exclusivamente. Isso já vem de tempo. E é isso que ele tenta colocar, pelo menos nessa primeira parte aqui da sua nota. Vamos lá, vamos avançar, vamos juntos aqui, tá? Na segunda parte ele diz o seguinte: com 2022 resolvido, chegamos em janeiro de 2023. E agora, o que fazer? Conta corrente segue zerada e nenhum ativo, ou poucos com baixíssimo valor, para fazer fazer o caixa girar, perdão. Manter o time de 2022 para jogar em 2023? Optamos pela reconstrução. Tomamos outro empréstimo para contratar 2 jogadores e os demais foram contratados livres do mercado. E nos 36 meses que se seguiram, em nenhum deles iniciamos o mês com os recursos para suportar os custos mensais. E nos 36 meses que se seguiram, em nenhum deles iniciamos o mês com os recursos para suportar os custos mensais. Por que eu estou lendo esta frase do presidente mais uma vez? Porque aqui ela confirma a informação que nós já havíamos trazido aqui no canal há 2 dias, 4 dias. O Grêmio não consegue manter a sua folha salarial.
E aqui o presidente Alberto Guerra, ele traz uma informação. O Grêmio, desde o início da gestão, não conseguiu manter os seus salários em dia certinho. O Grêmio não conseguia pagar os seus salários. Tá ali, ó. E nos 36 meses que se seguiram, em nenhum deles iniciamos o mês com recurso para suportar os custos mensais. Sempre faltou grana, sempre faltou dinheiro. Diogo, o Grêmio atrasou salários, os jogadores faziam birra? Não. Talvez tenha atrasado um ou outro dia só. Mas o que fica mais grave foi agora na reta final. Mas aqui o presidente traz uma informação importante. Vamos avançar. Sempre corremos atrás, jamais reclamamos e nunca atrasamos. Mas esse é o normal, infelizmente, na grande maioria dos clubes. Cair seria mais desastroso. A forma como pegamos o clube nos levou para essas primeiras medidas. O ideal seria um aporte significativo de dinheiro para dar fluxo de caixa e estancar os juros. Sem isso, a única forma de deixar de se tornar superavitário é fazer time para um novo ciclo vitorioso. E para um novo ciclo vitorioso, é necessário investir no futebol. Numa linguagem para o torcedor entender, em 2022, na realidade de Série B, a dívida era menor e com poucos ativos, jogadores em estoque para venda. Em 2025, na realidade de Série A inflacionada, SAFs e BETs, temos uma dívida maior, mas com jogadores com valor de mercado que suportam esse número. O que ele quer dizer? Lá em 2022, a nossa dívida era menor, mas os jogadores que nós tínhamos não valiam tanto. Não eram jogadores que tinham valores de mercado, que poderiam ser vendidos e tudo mais. Hoje não. Hoje a nossa dívida aumentou, mas os jogadores que nós temos seriam ou são facilmente vendidos. Pelo menos é isso que o presidente Alberto Guerra quer colocar para o torcedor. Vamos para a terceira parte dessa nota aqui já, tá? Vejamos os números. Perdão. A dívida deixada por esta administração é de 220 milhões, que somadas com a dívida recebida das gestões anteriores, somam 377 milhões de reais. Esse incremento da dívida com 3 origens: dívida bancária, tributos e dívidas com terceiros. A dívida com terceiros considera-se os valores emprestados por 2 empresários. Aqui a gente já sabe que é o Rigo e o Marcelo Marques, né? Essa cifra chega a 143,7 milhões de reais. Contudo, 63 milhões de reais deixados por um dos empresários para a última janela de contratações serão devolvidos ao longo de 63 anos, sem juros, em parcelas anuais de 1,105 milhão de reais por mês. O que é isso aqui, gente? Lembra que o Marcelo estava colocando uma grana ali, 10 milhões, para poder contratar o Roger Guedes? É esses 63 milhões aí que o Beto Guerra está dizendo. É esse valor aqui que o Marcelo ia colocar para trazer o Roger Guedes, que ele deixou para o Grêmio. O Grêmio foi e contratou os jogadores. 1 milhão de reais por ano. 63 anos o Grêmio vai levar para pagar esse valor ao Marcelo Marques. Essa é aquela dívida boa que não tem como um gestor não aceitar, mas a penalidade para a gestão é lançar no balanço como dívida. No balanço, repete. Da parte referente ao outro empresário, lembramos que 20 milhões referem-se à compra do crédito junto ao Banrisul, que nos permitiu comprar a Arena, e essa compra nos permitirá ter uma receita futura na casa dos 100 milhões de reais anuais. Da dívida bancária que complementa esse total, parte dos recursos foram destinados a investimentos, dentre eles em jogadores com valor de mercado. O Grêmio tem ainda em torno de 120 milhões de reais a pagar por jogadores nos próximos anos, mas são parcelas não vencidas e não constituem dívida. Para se ter uma ideia, recebemos propostas formais, no papel, por Gabriel Mack, 15 milhões de euros. E aqui informação importante, tá? As propostas que o Grêmio recebeu nos últimos tempos, de acordo com o presidente. Gabriel Mack, 15 milhões de euros. Pelo Gustavo Martins, 5 milhões de euros. Cristaldo, 6 milhões de euros. Pelo Alisson, 8 milhões de euros. E pelo Wagner Leonardo, 7 milhões de dólares. São as propostas que o Grêmio recebeu formais, no papel, de acordo com o presidente Alberto Guerra. Venderia um desses jogadores por esses valores que o presidente está ditando aqui? Comenta aqui, quero saber a tua opinião. Nossa decisão foi de manter os nossos jogadores em busca do ciclo vitorioso e virtuoso. E aí ele termina uma parte da sua fala. Vamos avançar aqui para a próxima, né? A quarta e penúltima
página da carta do presidente. Reconhecemos que a fotografia momentânea não é a que gostaríamos, mas o filme é melhor. Se a questão é meramente financeira, basta vender alguns atletas e ainda assim deixaríamos um time melhor do que pegamos. Na hipótese de vendermos todos os atletas acima, ainda assim teríamos um estoque, entre aspas. Os jogadores Monsalve, Aravena, Arezzo, Vidiaçante, João Borne, Benjamin, Luiz Eduardo, Thiaguinho, Riquelme, Eric Noriega. E por todos estes jogadores também recebemos sondagens, sem proposta oficial. Além destes, somos consultados pelos atletas mais experientes, como Arthur, William, Carlos Vinícius, entre outros. Lembramos ainda que parte das contratações e do endividamento da última janela fora decidida em comum acordo com o então candidato daquele momento para que o time da gestão dele já iniciasse mais forte. Ou seja, o que quer dizer aqui? Que essas contratações que o Grêmio fez na última janela já estavam, vamos dizer assim, em comum acordo com o candidato da época que seria eleito aclamado, que era o Marcelo Marques. Ou seja, tudo que seria decidido naquele momento ali, o Marcelo já sabia, porque o Marcelo até então seria o próximo presidente do Grêmio. Não ia ter eleição, não é verdade? Então, aqui o Alberto Guerra está dizendo, tudo que foi decidido naquele momento, o presidente, o futuro presidente, né, daquele momento ali, já sabia, a sua equipe já estava ciente. Vou tomar só uma aguinha aí, tá? Vamos lá. Parte das contratações deste ano também se fez necessário face ao alto número de lesões, em especial as traumáticas. Até essa data, 12 cirurgias foram necessárias devido a lesões traumáticas, ombro, tornozelo, joelho, tendão de Aquiles, quando o número normal anual é entre 0 e 2. E ainda assim, chegamos a este momento sem que tenhamos antecipado, e podíamos tê-lo feito lá atrás, os valores da Alfa. Escreveu Alfa errado, né, presidente? Ali em cima já tinha escrevido Arthur errado também. Presidente, bom, vamos lá. Da mesma forma, aqui tem um erro. Aqui tem um erro. Porque o Grêmio não vendeu 10% dos seus direitos por 50 anos, tá? O Grêmio não vendeu. Aqui tem um erro. Da mesma forma, vendemos por 50 anos 10% dos nossos direitos de televisão. Isso não é verdade. Nós não vendemos. E aqui tem um erro na nota do presidente Alberto Guerra. Ah, Diogo, tu tá corrigindo o presidente? Sim. Estou corrigindo, não vendemos. Aqui houve um equívoco, eu não vi se ele chegou a corrigir depois, eu não achei nada ali, mas é um erro da nota do presidente Alberto Guerra, tá? Não estou dizendo que ele não corrigiu depois, eu estou dizendo que eu não vi, tá certo? Mas é um trecho errado da nota dele ali, sim. Vamos avançar então para a última parte, tá? Se compararmos com os nossos concorrentes, os 230 milhões de reais investidos pelo Grêmio em jogadores nos 3 anos da gestão é menor do que a maioria dos clubes grandes. Vasco, Botafogo, Flamengo, Bahia, Fluminense, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians investiram mais do que o Grêmio. E investimos praticamente o mesmo montante que São Paulo e Internacional. E por quase 3 anos a nossa folha salarial era a 13ª ou 14ª do país. Sim, o futebol é caro. Dos 57 mil sócios em dia, pulamos para 118 mil sócios no final de 2023 e mais de 120 mil sócios em abril de 2024. Mesmo após a enchente que afetou a todos nós, o Grêmio tem mais de 103 mil sócios em dia, duplicando a arrecadação com o quadro social. Com isso, gostaria de expressar a todos os torcedores e sócios que observem quem são os fornecedores da informação. A democratização da informação trouxe personagens sem valores, sem ética e que só pensam no seu bolso, pelo que é cada vez mais necessário buscarmos fontes confiáveis. Do contrário, porra, aquele vai forte, ó. O cornetinha recalcado, os filhos de chocadeiras e os irmãos metralhas que fazem às vezes de jornalistas, empresários de jogador e assessor de imprensa de movimento político vão continuar trazendo desinformação, causando tumulto na vida do clube e daqueles que trabalham seriamente pela instituição. Posso assegurar a todos vocês que entregaremos um clube melhor, com um elenco qualificado para começar o ano de 2026, cujo Campeonato Brasileiro já se inicia em janeiro. Esta é a nota do presidente Alberto Guerra, que está repercutindo muito nas redes sociais. Uma nota em que ele tenta
limpar pelo menos a sua direção quanto às críticas que vêm sendo feitas por conta do endividamento do Grêmio, onde ele tenta explicar o que está sendo falado, onde ele ataca mais uma vez a imprensa, e aqui ele acaba colocando todo mundo no mesmo balaio, que eu acho mais uma vez errado. Eu acho que a nota do presidente a pior é sempre a próxima. Infelizmente. Poderia ter feito uma coletiva, poderia ter dado nomes aos bois, poderia ter falado diretamente, criticado diretamente quem ele gostaria de ter criticado. Eu acho um erro, porque aí todo mundo vai achar que é todo mundo, que todo influencer, todo o jornalista identificado, todo mundo que trabalha falando de Grêmio, tá todo mundo errado. O que não é verdade. O que não é verdade. Quando nós tivemos até um erro na nota do presidente ali. Mas enfim, faz parte do jogo. Essa é a nota do presidente, cada um. Eu não quis fazer uma análise simples da nota, eu quis trazer a nota para que você faça a sua análise. Você entenda, você veja, você ouviu, se você não teve a paciência de ler a nota, você ouviu, que eu li toda a nota completa para você. Se você quiser interpretar e ler, vai lá no Instagram do presidente Alberto Guerra, leia a nota, ou se não, leia aqui mesmo no canal, no vídeo, que você vai tirar a sua própria conclusão. E é assim que se faz jornalismo, mostrando os dois lados e principalmente deixando que você também tenha a sua própria opinião. E eu quero saber a tua opinião. Comenta aqui embaixo o que tu achou da nota do presidente, tá? Vem pra cá, para que eu preciso encerrar o vídeo com você falando sobre uma situação muito grave. O Grêmio comunicou nesta segunda-feira a lesão do Noriega. A nota começa descartando uma fratura óssea, que foi muito falado ontem nos bastidores, essa possibilidade. Felizmente não foi fratura, mas infelizmente não deixa de ser grave, porque o Noriega teve constatado uma ruptura completa do tíbio fibular anterior. Como é que é? Anteroinferior. Anteroinferior, tá? Uma ruptura completa do tíbio fibular anteroinferior. E teve mais uma ruptura parcial do talo fibular anterior do tornozelo esquerdo. Então foram duas lesões que ele teve, uma ruptura completa e uma ruptura parcial. Isso faz com que o Noriega fique afastado entre 3 e 6 meses, lamentavelmente. Bom, ele já perde a reta final do campeonato e provavelmente perde também o início de temporada agora em janeiro. Lamentavelmente, muito triste, mais uma situação em que o Grêmio perde jogador que vinha jogando bem, né? O Noriega vinha bem, cara, vinha bem, vinha dando segurança, vinha formando um bom sistema de zaga, mas lamentavelmente tivemos mais essa lesão. Para o jogo contra o Palmeiras, temos um problema, né? Gustavo Martins levou o terceiro cartão amarelo, vamos ver como é que o Mano vai colocar essa defesa. Vai voltar com aquela defesa que ele chama de defesa torta, com dois laterais que jogam pelo lado esquerdo, e seria Wagner e Kahneman, ou lamentavelmente ele vai optar pela volta do Gemerson, o que seria um desastre. Mas eu quero saber a tua opinião. O que tu acha que o Mano vai fazer pro jogo de hoje contra o Palmeiras? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, comenta aqui. Quero saber a tua opinião sobre a nota do presidente Alberto Guerra aí. Foi pra ti, foi pra mim, foi pro torcedor. Ele quis explicar. Quero saber se te convenceu.